Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso Método MW de Manutenção de Computadores. Essa primeira videoaula que a gente vai estar conversando especificadamente sobre placas de vídeo, onde a gente vai observar o PCB das placas de vídeo, alguns tipos, algumas diferenças entre elas também, e algumas, de início também, algumas manutenções que são mais ligadas também à limpeza dessas GPUs, essas placas de vídeo, e os materiais para limpeza no qual a gente vai necessitar, tá? Chave Phillips, tá? O que já é junto no kit de ferramentas para montagem e desmontagem de computador. Eu tenho dois tamanhos de chave Phillips, um maiorzinho e o outro menorzinho, que algumas placas têm parafusos menores e que vai ser necessário aqui para a gente estar abrindo e tirando o dissipador, certo? Além de parafusos menores, sempre tem um parafuso menor aqui para desparafusar os fãs e para facilitar a limpeza deles também. Então precisa, naturalmente, o correto é ter dois tamanhos, tá? Um menorzinho, como a gente está vendo aqui, e um maiorzinho, mais padrão, eu diria. Então aqui, para a limpeza do PCB, da placa de circuito impresso, cleaner ou álcool isopropílico, papel higiênico, dependendo do que tiver que secar alguma coisa, mas não é tão usado assim, mais só realmente para tirar a pasta térmica velha, aí sim. Algodão para quê? Em alguns casos a gente pode fazer a limpeza com um cleaner na placa, e a placa ela fica limpa, mas ela fica com um aspecto meio esbranquiçado. E o algodão vai ser justamente para isso. Passando o algodão sai esse aspecto de esbranquiçado que fica na placa, que é meio feio. Então para dar um aspecto realmente novo a gente passa depois um algodão por cima e isso ele acaba saindo. E por fim também, pasta térmica no caso da troca, né? Eu vou estar utilizando aqui como exemplo uma Master Gel Maker, que é uma boa pasta térmica, tá? É mais carinha também, são 1,5 gramas aqui, custa 60, 50 reais isso aqui. É uma pasta com condutividade térmica de 11,4 watts por metro Kelvin, então é uma boa condutividade. Tem aqui, ó, eu tenho uma outra pasta térmica mais simples, essa aqui já tem uma condutividade de 1,93 watts por metro Kelvin, então é bem menor, né? Assim, um outro ponto também, tá? GPUs mais baratas, GPUs de entrada, esses modelinhos aqui, ó, quando a gente faz uma troca de pasta térmica, a gente tem um benefício um pouco maior, tá? Tem um resultado maior do que placas high-end, placas caras, tá? Porque essas placas mais caras, elas de fábrica já trazem boas pastas térmicas também. Então, quando a gente faz uma troca por uma outra pasta, às vezes não é tão significativo assim essa melhora, porque a pasta que já tinha de fábrica já era muito boa também, tá? É um outro ponto a se considerar. Então, vistas as ferramentas, vou tirar aqui um pouco essas duas aqui, mais pra cá, e a gente vai começar vendo das mais básicas até as mais avançadas, certo? Então, de início, eu tenho aqui, mostrando pra vocês, uma GT710, é uma placa de vídeo, não é específica para jogos, ela é da NVIDIA, a fabricante NVIDIA, e aí, vou explicar também o seguinte, quando a gente fala de uma placa NVIDIA, a NVIDIA é a fabricante do chip gráfico. Ela fabrica os chips gráficos e não a placa de vídeo. O que eu tenho na minha mão aqui é um conjunto inteiro. É um projeto com capacitores, bobinas, indutores, saídas de vídeo, uma placa de circuito impresso, parafusos, dissipador, etc. Todo esse projeto, toda essa somatória de componentes é o fabricante quem faz, o fabricante da placa. Nesse caso aqui, como a gente vê, tem impresso aqui Gigabyte, tá? Aí o chip gráfico utilizado aqui é o chip GT710 da fabricante NVIDIA. Então aqui, ó, a desmontagem de placas de vídeo é bem simples, tá? É só realmente prestar muita atenção nos parafusos que a gente vai ter. Não é uma coisa muito padrão, isso varia do modelo, do projeto, do fabricante, vão ter parafusos em X lugares, tá? Então é só realmente prestar atenção onde nós temos parafusos. Aqui nessa placa, ela é bem pequena, a gente pode ver que não tem nem fã, né? Ela esquenta muito pouco. Tem só um dissipador aqui, isso é a refrigeração passiva que a gente chama, quando só tem o dissipador. Quando existe um fã, é a refrigeração ativa. Então a gente só tem 4 parafusos centrais aqui, que são os que eu vou tirar para a gente ver o circuito. Alguns fabricantes eles trazem uma proteção, um lacre de garantia em cima dos parafusos também. Quando está rompido esse lacre, você perde a garantia, né? Porque o dono da placa abriu isso ali, então o fabricante já cai fora. Se está aberto ali, ele já nem garante mais nada. Agora, em outros casos, existem fabricantes, por exemplo, a Galaxy, aqui que a gente vai ver depois, a Galaxy não tem esse problema. Eu posso fazer a troca de pasta térmica, eu posso abrir a placa e eu não perco a garantia com isso.
Então isso é... Então alguns fabricantes têm permitem isso, né? Que é bem legal. Então olha lá, aqui a gente tem o projeto da placa de vídeo. Inicialmente a gente está vendo aqui, ó, o central de tudo, né? Com a pasta térmica branca aqui. É uma pasta térmica branca que é de baixa qualidade e esse chip aqui também quase não esquenta. Então não há problema nesse ponto. O chip gráfico, então isso aqui, ó, que eu estava falando, isso aqui é o que a Nvidia faz. Ela faz esse chip gráfico aqui. Agora o restante de tudo aqui é a montadora, a fabricante, no caso Gigabyte, que fez. A Gigabyte que no caso então comprou o chip gráfico, inseriu nesse projeto e revendeu a placa, certo? Aqui a gente vai ver que nós temos os chips de memória, os chips DRAM, que são a memória de vídeo. Nesse caso aqui uma memória GDDR3, a tecnologia da memória. E o restante a gente tem no projeto aqui, ó, uma bobina, um indutor, né, de ferrite aqui. É parecido com aquelas das placas-mãe, é a mesma coisa na verdade. Aqui a gente tem também o que é presente nas placas-mãe, dois transistores MOSFET, um pouco mais avançados. Aqui tem um e aqui tem outro, certo? Aqui um e aqui outro. Isso aqui nos mostra um trabalho de... Isso aqui é um circuito de uma fase de alimentação, como a gente pode ver. Ou seja, nós temos aqui na placa de vídeo dois tipos de placas de vídeo, as placas de vídeo compostas e as placas de vídeo simples. Isso refere-se à alimentação delas. Uma placa de vídeo de alimentação simples é a que tem a entrada somente pelos pinos aqui, os terminais do PCI Express, que vão conectados lá na placa-mãe. Pá! Fica encaixadinho na placa-mãe aqui, né? São os 3 primeiros terminais aqui, ó, de conexão, que entram... Aqui entra a tensão de 12 volts da placa-mãe. Nos 3 primeiros terminais aqui. Daqui deles que passa para esse circuito aqui com esses MOSFETs, com a bobina e os capacitores, e daqui que vai a alimentação, ou seja, há uma conversão dos 12 volts e passa para 1 volts, ou uma coisinha assim, para alimentar aqui o chip gráfico. Agora, placas de vídeo que tem a alimentação composta, elas têm tanto a entrada de tensão aqui no PCI Express, quanto também, geralmente aqui na parte de cima, um conector extra de alimentação. Como por exemplo essa GTS 450 aqui, é uma placa de vídeo fake, digamos assim. Ó, ela tem aqui um conector de 6 pinos de alimentação, tá? Isso aqui também. Então ela recebe uma entrada aqui dos 3 primeiros terminais e também aqui nesse conector extra, que também vai fazer a regulagem e vai alimentar lá o chip gráfico, certo? Essa é uma Todas as placas assim, seja com 6 pinos ou 8 pinos aqui, são placas com alimentação composta chamado, tá? Então aqui a gente vê como essa GT710 aqui tem um projeto bem simples, né? Não tem muitos componentes aqui, é uma placa muito simples mesmo, só para dar vídeo mesmo. Dá para jogar uma coisinha ou outra, mas muito pouco. Ela tem a saída de vídeo VGA, HDMI e o DVI-D. Então tá aí, a gente já viu aqui a estrutura de uma placa mais simples com alimentação simples também. Como a gente vai fazer uma limpeza de placa de vídeo, né? Primeiro aqui, ó, para removendo pasta térmica com papel higiênico, muita calma, fazendo um movimento circular e passando aqui o papel higiênico em cima do die, que é aquela parte espelhada do chip aqui. Ele é o chamado die. Assim como nos processadores, é bem semelhante a um processador de notebook. O mesmo formato, ó, tem aquele espelhinho ali, né? Se não conseguir tirar tudo aqui, porque às vezes tem aqui uns componentes em cima aqui, um resistor, um capacitor, alguma coisinha, é meio ruim, então pode terminar de fazer essa limpeza com a própria escova, tá? Para ir limpando ali o restante que fica. Pega e passa com a escova, e da escova a gente tira o excesso aqui, ó. Vai de novo. Ó, aí já foi feita uma limpeza, ó. Agora o restante da placa a gente vai com o cleaner mesmo. Ó, não precisa ter medo de colocar. Ó, tem que estar mais brilhoso ali, né? Botei com um certo excesso até. E aqui a gente vai esfregando.
aqui no meio onde tem mais componentes pequenos. Não precisa fazer força nesse ponto aqui, não é legal fazer muita força, é só realmente esfregar com... só fazer um movimento por cima mesmo, mas sem muita força. Deixar as cerdas trabalharem de maneira natural em cima do PCB. Quiser fazer uma limpeza com sentido, assim, ó, para ir empurrando às vezes a sujeira só para um lado até que saia, também é uma boa ideia. Ó, o outro lado também é a mesma coisa. Derrama um pouquinho em cima. Vou começar aqui em cima, eu vou empurrando para baixo. Ó. Caso tiver uma sujeira, ela vai ir até o final da placa e vai cair fora. Perfeito, só esperar secar. Se quiser limpar também as saídas de vídeo, também é possível fazer, não tem problema. Tirei um pouco o excesso. Agora é só esperar secar mesmo. O importante é deixar secar bem. O cleaner, o álcool isopropílico não são líquidos que demoram a secar. É importante deixar bem seco mesmo antes de ligar na placa-mãe para funcionar a placa, tá? O cleaner, né, o álcool isopropílico é um material que não oxida a placa, que ajuda na limpeza, mas a gente não vai estar ligando também com um negócio molhado, tá? Não pode. Então deixa secar bem por algum tempinho. Agora, quando a gente limpar e der, por exemplo, isso aqui, ó, esse sinal esbranquiçado, ó, tá vendo? Parece que tá sujo, mas na verdade a gente fez uma limpeza. Isso às vezes acontece, tá? Às vezes tem um outro resíduo, alguma outra coisinha, ou até mesmo de adesivos assim, dá uma misturada com a cola do adesivo de baixo, que solta um pouco, com o álcool isopropílico, e daí fica meio marcado. Então para tirar esses sinais aí, tá? A gente vai pegar com algodão. Com algodão mesmo, vou vir com ele aqui, ó. O algodão dá para dar uma pressionada a mais, ele pode até grudar um pouco, mas não tem problema, ele não é condutivo nem nada. E não é difícil depois estar tirando ele. Ele pode ser passado no meio dos pinos maiores ali. Ó, já deu uma boa reduzida ali, ó. Nesse tempinho que eu passei ele, ó. Deu uma reduzida boa no esbranquiçado, né? Então com algodão a gente resolve essa questão. Essa videoaula vai se encerrando por aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários. E até a próxima videoaula.